Saudações em Cristo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus. No país da Albânia, que fica ao sul da Europa, fazendo divisa com a Grécia, há um tempo atrás, quando aquele país passava por um momento em que eles não tinham leis que normatizavam as condutas, um grupo de moradores mais ao norte do país criou algumas leis que eles chamam de o cânon. E essas leis têm como objetivo vingar o sangue no caso de assassinatos. E acontece que uma pessoa, ao cometer um homicídio, por esta lei, aquela pessoa agora ela fica sujeita à vingança de sangue. E então, tanto a pessoa que cometeu o assassinato, quanto os seus familiares do sexo masculino, agora estão debaixo de uma ameaça. De forma que então a vingança daquela morte ela vai ser completada quando ou o assassino ou um dos seus parentes do sexo masculino for também assassinado pela família daquele que foi morto. Atualmente, esta lei ela não é uma lei oficial, o país tem as suas leis, contudo, ela vigora naquele país. E de maneira que, então, existe uma cultura de inimizade. Quando isso acontece, uma família logo se coloca na posição de vingar e de, então, dar o troco quanto ao assassinato. Nesse código criado por eles, chamado de cânon, diz que a família que está sujeita à vingança de sangue, se esta família oferecer um dos seus filhos para a família que quer vingar e aquela família aceitar esse filho que foi dado, então isso significa que aquela família desistiu da vingança e ali então se quebra o ciclo da inimizade. Esse episódio nos remete a um fato interessante que a palavra de Deus nos diz. O ser humano, por causa do seu pecado, se tornou inimigo de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 20 diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu só quero fazer esse paralelo, mostrando que a relação de inimizade do homem com Deus foi resolvida, porque Deus deu-nos o seu Filho que é o Filho da paz, o Filho que trouxe a reconciliação. E assim então nós podemos desfrutar da quebra desta relação de inimizade, porque foi nos dado um Filho. E que assim o Senhor nos abençoe e que todo aquele que aceitar a Cristo como o Senhor da paz, esse poderá desfrutar dessa relação de paz com Deus. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.